Esta apresentação, da forma como eu vou fazer, eu acho que pode ser interessante para autarcas, no sentido em que algumas das dificuldades, algumas das oportunidades que nós tivemos possibilidade de aproveitar e algumas das perspectivas que nós podemos ter para aquilo que pode ser o futuro da cidade de Lisboa, neste caso, ao nível da sua estratégia, em termos de economia, de inovação, empreendedorismo, e um conjunto de áreas que são áreas que se relacionam com este universo, eu acho que podem ser importantes e podem ser interessantes, seja para replicar alguns projetos, seja para trocar algumas experiências, seja também para criticar alguma coisa que seja interessante no sentido construtivo, fazemos diferente, ou de fazermos em conjunto coisas que neste momento ainda não fazemos em conjunto. Portanto, eu sou diretor municipal de Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa. Para quem conhece, e vocês conhecem todos muito melhor do que eu, o funcionamento das câmaras, mas em Portugal, as câmaras municipais, e nós já tivemos a oportunidade aqui de ouvir várias vezes, que são entidades, em particular câmaras como Lisboa ou Porto, são organizações muito grandes. A Câmara Municipal de Lisboa tem 9.000 funcionários. São normalmente instituições verticalizadas, piramidais, verticalizadas no sentido em que, de facto, têm um pouco uma herança de silos, departamentos, áreas, e que no topo tem uma componente política, que é a parte que é eleita pela população. Isto tem coisas boas e depois tem algumas coisas que tornam difícil fazer alguns projetos, no sentido em que, quando eles são transversais, eles são mais exigentes no que respeita à necessidade de articular e de trabalhar com diferentes pelouros, com diferentes departamentos, serviços internos, parceiros externos, nacionais, internacionais, e, portanto, à medida que nós começamos a trabalhar em áreas como as cidades criativas, as smart cities, clusters estratégicos, tudo isso exige um pouco mais do município como um todo, e não só do município, mas depois também cada vez mais de espaços geográficos que tendem a ser um bocadinho maiores, como as áreas metropolitanas. Há 2 anos e meio, o município de Lisboa fez uma grande reorganização dos serviços, extinguiu alguns departamentos, algumas direções municipais e criou uma direção municipal, que é a Direção Municipal de Economia e Inovação. Esta medida, esta decisão, que parece uma decisão não muito relevante, porque não é mais do que a criação de uma direção municipal, na minha opinião, e penso que na opinião do Executivo da Câmara, tanto o que nomeou e o que propôs a alteração como o atual, que se mantém em larga medida o mesmo, foi uma medida importante, não só para Lisboa, mas eu acho que pode ser importante para outros municípios. Não porque tenha sido uma coisa do outro mundo, mas porque abriu caminho a fazermos algumas coisas que era impossível fazer. A principal mudança que se deu foi que as áreas da economia, da inovação, empreendedorismo, ligação com as universidades, com o conhecimento, a possibilidade de trabalhar clusters, estas coisas passaram a estar dentro e a ser internalizadas e a serem uma competência, uma atribuição e uma responsabilidade do município. E eu vou dar aqui 2 ou 3 exemplos na minha intervenção em que se percebe que as pessoas, as instituições, as empresas e os parceiros com quem nós trabalhamos hoje, no início, olhavam para a Câmara Municipal de Lisboa de uma forma que não era habitual. Ou seja, o que nós queríamos fazer e o que nós queríamos ser para essas instituições não era o tradicional que a Câmara Municipal era no passado. E isso é um processo que se faz ao longo do tempo. Mas uma das primeiras coisas que nós fizemos nesta área, portanto, a vereadora Graça Fonseca, o Sr. Presidente António Costa, e nós nesta área foi, bom, isto é uma mudança que pode ser importante, mas para isto é fundamental colocarmos aqui algo que para nós é fundamental, que é qual é que é a nossa ambição? Queremos fazer umas coisinhas e tentar criar o nosso espaço ou queremos, digamos que, ir mais longe? E isso esta ambição, eu acho que é qualquer coisa que é uma decisão que é tomada, consciente. É uma decisão política, que depois tem um conjunto de consequências. E no cimo de toda a nossa estratégia está uma visão, que é uma frase simples, mas que de alguma maneira define a direção e define a motivação e a ambição que nós queremos colocar de tudo aquilo que eu vou apresentar aqui. E a nossa ambição, digamos que a nossa visão, tem a ver com o que Lisboa é e fundamentalmente com o que pode ser. Nós achamos que Lisboa pode ser uma das cidades mais competitivas, inovadoras e criativas da Europa. É claro que Lisboa não vai ser daqui a 1, 2, 3 anos. Não vai ser. Há muitas cidades que competem pelo mesmo e com quem nós também cooperamos para sermos cada vez mais competitivos, mais inovadores. Mas isto é um statement que está presente em qualquer apresentação que o Presidente faz, que a vereadora faz, que eu faço
e começa a ser partilhado por todos os parceiros com quem nós trabalhamos. Ou seja, é importantíssimo saber para onde é que queremos ir. Eu acho que é fundamental. E isto é o topo da estratégia, ou de tudo aquilo que nós temos tentado desenvolver, que depois tem uma organização que eu gostava de partilhar convosco, que vai até ao projeto. E para nós, um projeto pode ser um pequeno documento, como o que vamos apresentar amanhã vamos apresentar na Bolsa de Lisboa, uma coisa muito simples, que é um survey, um inquérito ao ecossistema empreendedor de Lisboa. É um documento que foi feito em parceria com uma consultora com quem nós trabalhamos, mas é um projeto, é uma coisa muito pequenina, mas que está integrada nesta visão, num eixo estratégico e numa área em particular. E é um projeto. Temos projetos muito mais ambiciosos, como, por exemplo, incubadoras dinamizadas diretamente pela Câmara, mas também são projetos. Project-based para nós é fundamental. E, portanto, esta é a primeira coisa que eu gostava de vos apresentar, que é como é que nós nos estamos a organizar. Isto é impossível de replicar, ou seja, foi um tempo particular, foi uma oportunidade específica, são um conjunto de pessoas específicas, mas é possível aprender, partilhar, fazer de maneira diferente e, eventualmente, para nós também, aprendermos com os outros e fazermos coisas com os outros. Alguns dos princípios estratégicos que eu tenho uma apresentação muito longa e, portanto, vou ter que escolher algumas coisas para falar. Quanto tempo é que eu tenho para a minha intervenção? A primeira, estas ideias, eu vou passar um bocadinho, mas há aqui 2 ou 3 coisas que eu gostava de partilhar. Uma das coisas é, quando nós criámos a Direção Municipal, quando a Direção Municipal foi criada, há 2 anos e meio, não existia ninguém, era eu e uma secretária, e para quem conhece uma Câmara Municipal por dentro, e uma Câmara Municipal grande, não é fácil criar qualquer coisa, e criar o seu espaço, e ter o seu espaço, e portanto foi um processo que no início foi um pouco demorado. Mas havia alguns princípios que para nós, desde cedo, eram fundamentais. A primeira era, nós trabalhamos quase como num vértice, num triângulo estratégico. Todos os nossos projetos, quase todos os nossos projetos, têm, basicamente, como uma ideia fundamental, aquela que é, nós, basicamente, o que queremos é criar, atrair e reter. 3 coisas, que podem ser outras, mas 3 coisas são fundamentais. Investimento, empresas e talentos. Se nós conseguirmos que em qualquer um dos projetos tocar em pelo menos um destes vértices, eu acho que isso já é qualquer coisa muito interessante. E depois há um conjunto de outras coisas que nós temos aqui, mas em alguns dos projetos que eu vou tocar e que eu vou falar, este triângulo estratégico está lá presente. A outra coisa é tentar pensar o futuro no sentido de que se nós formos capazes de antecipar algumas oportunidades, nós muito facilmente, porque estamos a trabalhar uma cidade, e as cidades têm qualquer coisa que os governos não têm, que o Estado não tem, que os países não têm, e que é um privilégio. Eu nunca tinha trabalhado numa cidade. O que é o seguinte, nós conseguimos pensar estrategicamente o abstrato e, em seguida, em muito pouco tempo, nós conseguimos mobilizar as pessoas, os atores e os parceiros e ir para o terreno fazer qualquer coisa. Um Estado está muito mais longe. Ou seja, as cidades, os municípios não estão perto das pessoas apenas numa lógica assistencialista, no sentido de que permite fornecer algum tipo de serviços mais ou menos básicos, mais ou menos importantes, mais ou menos de mérito. Podem mudar estrategicamente o comportamento e a posição competitiva das cidades. Portanto, pode estar a pensar, como depois pode estar a executar. Uma outra coisa que foi fundamental para nós e que começou há 1 ano e pouco foi a possibilidade que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, digamos que o timing importante, no sentido de que há 1 ano e pouco montou uma equipa de trabalho que não trabalha, não tem nada a ver com a minha direção municipal, não tem nada a ver com o pelouro da economia, portanto é um grupo de trabalho transversal que preparou a cidade de Lisboa para o próximo quadro comunitário de apoio, para o próximo fundos comunitários. Eu aqui não vou perder tempo com isto, é um documento que foi entregue ao Governo e é um documento que nos vai, à cidade de Lisboa, digamos que guiar, no sentido de que, basicamente, foram identificadas 10 grandes áreas estratégicas, foram envolvidas todas as instituições relevantes para pensar em todas estas áreas, desde as universidades, instituições públicas, privadas, empresas, associações empresariais, profissionais, etc. E basicamente identificaram-se 10 grandes áreas, e em cada uma das áreas um conjunto de projetos. No fim do processo, o Presidente da Câmara decidiu que haveria projetos estratégicos em cada uma destas áreas. Ou seja, o que está aqui é a antecâmara que a cidade de Lisboa tem neste momento, no sentido de dizer que estes 10 projetos são estratégicos e são prioritários para nós e vamos transformar estes projetos, se tudo correr bem, em candidaturas aos próximos fundos comunitários europeus. Se olharmos com um bocadinho mais de atenção para aquelas 10 grandes áreas, 4 ou 5 delas estão no centro da estratégia que nós estamos a desenvolver na área da economia, da inovação e do empreendedorismo. E que são basicamente as 4 primeiras. Eu não vou perder tempo a explicar quais é que são,
porque depois terão a oportunidade de ver, aliás, está documentado, está publicitado, está publicado pela Câmara Municipal de Lisboa, mas a única ideia que eu gostava de transmitir é: existe um alinhamento entre a estratégia na área da economia, da inovação, empreendedorismo, conhecimento, com aquilo que é o posicionamento da Câmara Municipal de Lisboa perante o próximo quadro comunitário de apoio. Como é que nós olhamos para os eixos? Quais é que são as 4 grandes áreas? Onde é que nós organizamos e como é que nós relacionamos projetos que estamos a desenvolver? Nós temos 4 grandes áreas, se quisermos. Uma que ali está escrito Atlantic Business Hub, que é basicamente a ideia de que a cidade de Lisboa é a capital de Portugal e é a capital da plataforma europeia, é uma porta de entrada na Europa. Tem uma posição geoeconómica e geoestratégica única e tem um conjunto de ativos que são perfeitamente distintivos do mundo, mas que sempre existiram há séculos, como sabemos. E não foi isso que fez com que a cidade de Lisboa seja a cidade mais competitiva, inovadora e criativa, ou o próprio país. Portanto, estes são dados adquiridos, fazem parte do nosso património histórico, cultural. Agora, é preciso fazer qualquer coisa para que isso se transforme em algo. Agora, o reconhecimento de que estamos num sítio muito especial, se quisermos, tenho aqui estamos no centro do mundo. É claro que depende do sítio por onde olhamos, não é? Quer dizer, para os asiáticos nós estamos numa ponta, mas estamos numa posição geoestratégica muito importante. E temos um conjunto de projetos para a atração de empresas, a atração de investimento, a atração de talentos. Trabalhamos com uma agência, que é a Invest Lisboa, que é a nossa agência de promoção de investimento. Temos um conjunto de projetos. E temos um conjunto de outras iniciativas que eu não gostava de falar aqui, porque gostava de me centrar em 2 áreas desta apresentação. A segunda é estratégica, é toda a estratégia de empreendedorismo que nós estamos a desenvolver, que eu vou falar um bocadinho. A terceira grande área é todo o trabalho em torno do conhecimento e da inovação, ou seja, a ligação com as universidades e o que é que uma cidade hoje em dia pode fazer para estimular e para participar ela própria na dinâmica de inovação e de conhecimento da própria cidade. E depois a organização, digamos, o perfil de especialização da cidade, que hoje em dia está a ser trabalhado em torno de um conjunto de clusters estratégicos. E eu vou explicar um deles para terem uma ideia de como é que nós os apresentamos e porque é que eles podem ser importantes. Isto que aqui está tem um conjunto de projetos lá dentro, tantos projetos específicos, e nós achamos que é desta dinâmica que se pode criar emprego, que se pode criar condições para aumentar a empregabilidade das pessoas que vivem na cidade de Lisboa, daquelas que nos visitam, daquelas que querem investir, daquelas que querem trabalhar na cidade de Lisboa. Fundamentalmente, nós tentamos trabalhar sempre em rede e construindo ecossistemas. Alguns destes ecossistemas aproximam-se de uma definição de ecossistema de rede dinâmica que permite identificar oportunidades e que permite construir valor acrescentado. Outras, eventualmente, pode não ser tão imediato. Aquilo que está ali em cima, e que eu não vou perder muito tempo a falar, é o novo, quer dizer, tem um ano, PDM da cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa desenvolveu um novo PDM que foi aprovado já há alguns meses. É um PDM muito interessante, é um PDM flexível, é um PDM inovador, ganhou um prémio internacional há cerca de um mês, e é um PDM numa cidade que é uma cidade consolidada, uma cidade antiga, e é uma cidade que precisa de um esforço e de um investimento muito grande ao nível da reabilitação urbana e da regeneração urbana. Mas é um PDM que permite também a identificação de zonas de expansão. Ora, se nós queremos trabalhar o investimento e a atração de empresas, nós temos que ter uma ideia por onde é que essas empresas podem ir, para onde é que elas podem ser atraídas e como é que nós podemos ter um dos principais instrumentos de planeamento urbano que permitam, digamos, a atração dessas empresas. A imagem que está lá no canto superior direito é a nossa imagem do ecossistema empreendedor de Lisboa, que eu vou apresentar aqui de uma forma muito breve. Esta imagem que aqui está é, digamos, que o mapeamento de todas as instituições de ensino superior que existem na cidade de Lisboa, numa plataforma digital que nós temos internamente na Câmara e que é pública e que nos permite também tomar decisões internas e tomar decisões externas e desenvolver projetos com o exterior. E ali temos uma imagem, que eu também vou apresentar, de um cluster que nós temos, que é o cluster das criativas da cidade de Lisboa. E porque é que o trabalho de mapeamento e de quantificação dos atores é importante para a definição das prioridades que são tomadas e que são desenvolvidas não pela Câmara, mas em conjunto com a Câmara. Basicamente, nós organizamos os nossos projetos desta maneira. Cada quadradinho destes é um projeto, eu vou falar só daqui de alguns, para tentarmos perceber que estas coisas não são caóticas, porque a certa altura a ideia de ter uma estratégia permite-nos aproveitar muito melhor as oportunidades. E o caso das Smart Cities é talvez o caso mais paradigmático que nós temos, porque as Smart Cities são
uma ferramenta, são um conceito importantíssimo de dinamização, de aumento de competitividade, de inovação das cidades, mas são também uma área de negócio fundamental para grandes empresas, e cada vez mais. Ora, se nós não soubermos o que é que queremos e como é que nós podemos desenvolver projetos de smart cities específicos ou mais, digamos que mais sinergéticos, nunca conseguiremos retirar todos os benefícios e toda a potencialidade que projetos de smart cities ou outros projetos que têm uma lógica transversal pode ter. E, portanto, a ideia de que há qualquer coisa aqui e outra ali e que elas se podem relacionar e criar sinergias e fazer a diferença, para nós é uma grande vantagem. Falava de um projeto que me parece ser um projeto interessante, nós vamos lançar agora em janeiro, e depois centrava-me e passava para a parte do empreendedorismo. Há alguma informação que é muito evidente para quem conhece a cidade de Lisboa. Tudo isto é muito evidente, mas quem sabe e quem conhece Lisboa, eu sou de Lisboa, a cidade de Lisboa é uma cidade maravilhosa. Toda a gente mesmo é maravilhosa, a cidade é lindíssima, tem uma luz única. As pessoas são simpaticíssimas, tem uma comida, um peixe, tem o pastel de nata, tem as colinas, tem um património histórico, cultural. Quer dizer, tem o rio, é uma coisa extraordinária. Mas é extraordinário, tem mais de 4 milhões de turistas, 600 mil visitantes que vêm de cruzeiro já todos os anos, e portanto é uma coisa extraordinária. Mas se alguém perguntar, e para investir? E em termos de inovação? E de conhecimento? E de empreendedorismo? Não sei, não faço a menor ideia, nunca ouvi falar. Isso é uma coisa que é uma herança, que quando nós temos responsabilidades nestas áreas, é uma coisa que é um esforço grande. E é um esforço que Lisboa vai ter que fazer. E se calhar não só Lisboa, mas nós temos que fazer este esforço que é como é que podemos mudar a direção e o drive de uma cidade que tem um potencial turístico extraordinário, mas que quer ser mais do que apenas uma cidade turística. E, portanto, muito do que está aqui é, digamos que um contrabalanço, no sentido de que é uma cidade que está toda orientada e que está muito bem posicionada e tem um reconhecimento internacional, já internacional forte, num conjunto de áreas, e que eventualmente também quer e ambiciona ter um reposicionamento ou ter um reconhecimento e uma posição num conjunto de outras áreas. Investimento. Bom, basicamente nós estamos no centro do mundo, como nós sabemos, ali não é Portugal, é Lisboa, mas isso não nos dá nada automaticamente e, portanto, mas uma das coisas fundamentais é onde é que nós queremos estar, certo? Lisboa quer estar no mundo, como não pode deixar de ser, quer dizer, Lisboa tem que competir com o mundo. E isso é uma coisa importante, ou seja, é óbvio que nem todas as cidades portuguesas podem competir no mundo. Podem cooperar de uma forma muito interessante com outras cidades portuguesas, mas algumas têm necessariamente que ter esta ambição de competir no mundo. E Lisboa é uma delas. E, portanto, o que nós dizemos é nós queremos atrair e ser competitivos e cooperar a uma escala global. Porquê? Por um conjunto de circunstâncias e por um conjunto de razões. Eu vou passar um bocadinho mais à frente, é uma área metropolitana, é o capital de uma área metropolitana, tem pouco mais de 500 mil pessoas, mas todos os dias estão na cidade cerca de 1 milhão, é a capital motor económico de uma área metropolitana com quase 3 milhões de pessoas, 2,8. Portanto, há um conjunto de ativos, se quisermos, que a cidade de Lisboa tem, para dizer presente, digamos que no palco da economia global. No palco das cidades, porque hoje em dia, como nós já ouvimos aqui, são as cidades que competem a uma escala internacional, cada vez mais. O PDM é um instrumento importantíssimo, que permite organizar, flexibilizar e ser muito mais amigo e ágil do investidor, identificar algumas das zonas de expansão, a zona ribeirinha dos dois lados, a zona onde vai ser construído, se tudo correr bem, o novo hospital e que para nós pode ser uma oportunidade única de ter uma, como ouvimos aqui também, de ter uma cidade da saúde dentro da cidade. Temos um parque de ciência e tecnologia que é único e que está dentro da cidade, que é o Lispolis, com um plano de urbanização de 500 mil metros quadrados e que nós podemos posicioná-lo de uma forma muito interessante ao nível do conhecimento e inovação. E depois temos uma cidade perfeitamente consolidada no centro, que pode ser transformada e regenerada não apenas de uma forma tradicional. E o que está aqui na nossa estratégia é que nós temos a convicção, e isso estamos a fazer, de que o empreendedorismo, a inovação, a criatividade podem ser as alavancas distintivas para transformar zonas históricas, densas e consolidadas da cidade de Lisboa. E alguns exemplos eu vou-vos mostrar. Numa conjuntura muito difícil, a cidade tem sido capaz de atrair algumas grandes empresas multinacionais, valha isso o que vale. Existem oportunidades muito específicas da cidade de Lisboa, e área metropolitana, eu vou passar um bocadinho à frente, mas existem oportunidades que são muito interessantes e que neste momento são reconhecidas por investidores e por empresas internacionais. E eu gostava de falar daquela coisa que está ali, que é o LBC, que se chama Lisbon Business Connections. Nós fizemos, ao longo de 2013, 7 reuniões
com gestores de topo de empresas multinacionais, estrangeiras a maior parte deles. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, são reuniões com 20 e poucas pessoas, portanto estamos a falar com gestores de topo, diretores gerais, chairmans, pessoas de topo de empresas. Nós falámos com empresas multinacionais que estavam ou não na cidade de Lisboa e basicamente o que acontecia a seguir era uma apresentação parecida com esta, eventualmente estava um bocadinho mais desatualizada, e o que nós dizíamos a essas empresas era algo que elas, se calhar, não tinham ouvido ainda. A cidade de Lisboa é um ator importante para vos ajudar a trazer mais investimento, mais operações. E colocar a cidade de Lisboa na shortlist, estamos a falar de um diretor-geral, ou um country manager de uma empresa multinacional que está em Portugal, uma das coisas mais importantes para essas pessoas é a possibilidade de ter trunfos para poder trazer mais investimento, mais operações da sua empresa para o sítio onde está. E a cidade de Lisboa pode ser um parceiro nesse processo de atração de investimento e de atração de empresas. Nós fizemos isso com estas empresas e, curiosamente, a primeira resposta ao convite que era endereçado era: nós vamos enviar o gestor de contas públicas da nossa empresa. E nós tínhamos de telefonar. Não é essa a pessoa que nós queremos. Nós não vos queremos comprar nada. Nós não vos queremos comprar nada. Nós queremos que vocês venham para cá, aumentem a vossa posição ou criem operações cá, coloquem a cidade de Lisboa no shortlist quando estão em processo de expansão internacional e, portanto, há uma coisa pedagógica que não havia o hábito da cidade de se aproximar das empresas e das instituições que podem trazer este tipo de oportunidades e ser um parceiro no sentido de as ajudar e criar oportunidades para que elas possam reforçar a sua presença na cidade de Lisboa. Nós estamos a transformar agora isto numa plataforma digital em que, basicamente, aquelas pessoas e outras vão ser conectores da cidade de Lisboa e, sempre que tiverem uma oportunidade de investimento, sempre que estiverem a jantar com uma pessoa em Singapura, ou em São Paulo, ou em Sydney, e essa pessoa dessa empresa, que não está na Europa, por exemplo, disser: estou a pensar expandir-me para a Europa, essa pessoa que é connector da cidade de Lisboa, dá-lhe uma informação e esse potencial investidor pode logo automaticamente entrar na nossa plataforma e a seguir ter o encaminhamento necessário para ter todas as informações e condições para saber se Lisboa pode ser uma oportunidade. Isto não é nada que não exista já noutras cidades. Se vocês aterrarem em Dublin, a primeira coisa que vêem é um projeto que se chama Connect Ireland, que tem ganho todos os prémios de atração de investimento internacional e não é mais do que isso, de uma forma muito particular, com características muito específicas. E, portanto, o que nós estamos a fazer é transformar reuniões executivas num projeto sistemático com uma componente de plataforma digital, onde os gestores são conectores, embaixadores e angariadores de projetos de investimento na cidade de Lisboa. Bom, eu agora vou dar aqui um salto e falar um bocadinho da estratégia de empreendedorismo, que é talvez a parte mais fácil de explicar, porque é uma história. E é uma história que começa em 2010. A cidade de Lisboa é a capital europeia com o orçamento participativo que existe há mais tempo, 7, 8 anos. Um orçamento participativo deliberativo, ou seja, em que uma parte do orçamento municipal é afeto à implementação de medidas que são apresentadas e votadas pelos municípios. Em 2010, um dos projetos que ganha o orçamento participativo, com um valor que na altura as ideias vencedoras tinham um valor de 1 milhão de euros, era a construção em Lisboa de uma incubadora. Em 2010, o Presidente da Câmara, nessa altura, tomou 2 decisões. A primeira decisão foi: convocou os bancos, todos os bancos, e perguntou, ou desafiou-os, quem é que quer ser parceiro da Câmara Municipal de Lisboa na implementação deste projeto. Nenhum banco aceitou o desafio, à exceção de um, que foi o Montepio Geral. E, portanto, o Montepio Geral e o IAPMEI, uma lógica mais institucional, o Montepio disse que sim e respondeu logo em seguida ao segundo desafio do Presidente. E o Presidente disse que: eu quero que esta incubadora, que na altura não tinha nome e não existia, como é óbvio, fique não ao pé de uma universidade, ou num campus universitário, ou num campus de ciência e tecnologia, eu quero que fique na Baixa da cidade de Lisboa. É uma decisão importante, porque condiciona o perfil de incubação e de incubadora que nós deveríamos e podíamos desenvolver. Essa segunda decisão foi secundada, apoiada pelo Montepio, que disse: eu cedo um edifício pombalino que tenho na Rua da Prata e faço todas as obras de reabilitação urbana nesse edifício. O que permitiu que o investimento inicial da Câmara de 1 milhão de euros se pudesse reduzir para 500 mil, sendo a outra componente, digamos que apoiada pelo Montepio Geral. E, portanto, foi um esforço e foi uma parceria verdadeiramente estratégica num projeto que, na altura, não era o projeto que é hoje. Esse projeto deu origem
à incubadora que hoje se chama Startup Lisboa. Para quem está próximo do que é empreendedorismo em Portugal, em Lisboa, conhece o projeto e é um projeto verdadeiramente de sucesso, é um projeto muito interessante e tem evoluído e que eu vou apresentar aqui muito rapidamente. E, portanto, é uma estratégia que nasce da ideia de um conjunto de pessoas. Houve um conjunto de pessoas que eu hoje conheço que lançaram a ideia de, em Lisboa, ser construída uma incubadora. Essas pessoas convenceram outras que votaram de forma suficiente para que essa fosse uma das ideias vencedoras. Ou seja, de pessoas individuais, de grupos de pessoas, da participação, para qualquer coisa que neste momento está no circuito internacional de empreendedorismo e de startups. A nossa estratégia hoje é esta, ou seja, o nosso posicionamento é nós queremos transformar a cidade de Lisboa numa startup city, a uma escala europeia e internacional. Porque achamos que a cidade tem todas as condições para o ser. É claro que tudo isto depois tem um conjunto de nuances, de características, mas é este o nosso posicionamento ao nível do empreendedorismo. E tudo isto nasce com uma incubadora, que se chama Startup Lisboa, que está na Rua da Prata, que já apoiou mais de 100 empresas, já angariou mais de 5 milhões de investimento para essas startups, que esteve cheia desde o início, quando abriu há 2 anos atrás, e que quando fez o primeiro processo de candidaturas, quando abriu o primeiro processo de candidaturas, estamos a falar de um espaço que tem a possibilidade de alojar 42 startups, portanto 42 pequenas empresas. No primeiro momento de abertura de candidaturas, recebemos 600 candidaturas. E percebemos logo que havia, claro que nem todos os projetos, nem todas as startups, nem todas as ideias eram interessantes, mas havia uma vontade extremamente grande de avançar com projetos, de avançar com novas ideias e de novas empresas. E nós, de uma forma diferente do que acontece com outras cidades, como Barcelona ou como Madrid, nós começámos por uma incubadora municipal, que o espaço não é municipal, e que neste momento, esta é a Startup Lisboa, portanto este é o edifício da Rua da Prata. Há um ano atrás abrimos uma segunda incubadora, num sítio relativamente próximo, na Rua Castilho, ao pé do Marquês de Pombal, para quem conhece Lisboa, ao pé da Avenida de Liberdade. E logo a partir daí tomámos uma decisão que foi, vamos começar a especializar um pouco. Na Rua da Prata estão todos os projetos mais tech, é a Startup Lisboa Tech, tudo o que são apps, web, mobile, e na outra, que está na sede de um parceiro histórico e institucional da Câmara, que é a União das Associações de Comércio e Serviços, está uma incubadora mais direcionada para comércio, serviços, coisas que possam ser ligadas com esse tipo de atividades. Iogurtes biológicos, batatas fritas, não sei de quanto. Há um conjunto de projetos que são muito diferentes dos outros, que é tudo global, escalável, tecnológico, etc. E, portanto, estas 2 incubadoras estão todas cheias. Há alguns números que são interessantes que eu estava a tentar apresentar há bocadinho. E a seguida demos um passo seguinte, que foi, há cerca de 2 anos começámos a trabalhar logo nisso também. Quando a primeira Startup Lisboa, é verdade, há uma coisa que é muito importante, como em tudo, que são as pessoas. Nós temos um diretor executivo, que é o João Vasconcelos, que tem sido, de facto, a força por trás deste projeto. E, portanto, estes projetos, por muitas boas que sejam as ideias, aliás, como as startups, por muito boas que sejam as ideias, é preciso depois alguém que as implemente e que as leve para a frente. E ter uma equipa que seja capaz de responder é fundamental. E isso tem acontecido com a Startup Lisboa. Nós, a seguir, basicamente o que fizemos foi criámos um fundo municipal Finicia, que é um fundo que muitos municípios em Portugal também têm, que está também alojado na Startup Lisboa. É um fundo que vai até aos 45 mil euros. Este foi o primeiro projeto que foi apoiado pelo Startup Loans, que existe em Londres, que é o Village Underground, e que basicamente é uma coisa que acontece desta maneira e que são espaços de coworking, e espaços para criativos, e espaços para pessoas trabalharem. E em seguida demos um segundo movimento que é de 1, 2, e há cerca de 15 dias celebrámos um protocolo, aí já não foi com o Montepio Geral, foi com o Caixa Geral de Depósitos, que é o maior banco nacional de Portugal, público. E aí sim, a Caixa Geral de Depósitos cedeu o edifício em frente e vamos ter a possibilidade de ter mais 40 startups na Baixa da cidade também. Este é o segundo passo, que é de 1, 2, 3 espaços de incubação em que o município tem uma participação direta, com um conjunto de parceiros, é verdade, mas tem uma participação direta, para uma rede de incubadoras. Este foi o segundo movimento que nós fizemos. E basicamente o que nós começámos a fazer foi a federar e a ligar todos os espaços de incubação que existiam ou começaram a existir na cidade de Lisboa. As incubadoras que existiam na cidade de Lisboa, algumas ligadas a universidades, outras de algumas empresas, estavam todas muito escondidas. Não eram visíveis. Ou seja, muito da função da Câmara Municipal de Lisboa nesta estratégia toda, e este é um exemplo, foi tornar visível
de uma forma muito mais clara, porque a Câmara tem essa função. Não há ninguém que se substitua ao município. Não há ninguém que se consiga colocar nos sapatos do município. É a minha opinião pessoal. Ou seja, ninguém tem esta visão panorâmica. Ninguém pensa de forma genuína o bem da cidade. E nesse sentido, não há ninguém que se consiga colocar na nossa posição. A Câmara não tem que fazer aquilo que não tem vocação nem competência, nem jeito. Mas também não se pode demitir de fazer coisas que neste caso correram bem e que foi tornar visível e federar e juntar toda esta gente. E neste momento nós temos incubadoras que foram nascendo e que foram logo pedindo ao município e à Câmara para fazer parte da rede. A rede neste momento é um portal, é um site, amanhã vamos apresentar a nova versão, e que basicamente são as próprias incubadoras que colocam lá informação sobre as empresas, os serviços, os espaços que têm, etc. Neste ecossistema começámos a juntar os outros atores que fazem parte de um ecossistema empreendedor. Os programas de aceleração de startups, alguns deles internacionais. O Lisbon Challenge está a acabar, vai acabar agora nesta próxima semana. E um conjunto de outras instituições de apoio, conferências, meetups. A Câmara Municipal de Lisboa também montou um Fab Lab num antigo mercado municipal, que é o Fab Lab Lisboa, que é esse que aqui está, que está muito ligado e que se pode integrar perfeitamente na estratégia de empreendedorismo, que é quando as pessoas têm uma ideia e a desenvolvem e a criam através de um software digital, de uma plataforma digital, e depois a querem transformar em protótipo, não precisam de ir para uma indústria ou para uma fábrica, podem fazê-lo num laboratório de prototipagem rápida, que é um Fab Lab. Nós queremos ter mais Fab Labs e logo à partida fazemos a ligação com os restantes Fab Labs que existem na cidade de Lisboa. E, portanto, no espaço isto tem este aspecto. Digamos que não estão aqui as startups, não estão as empresas, como é óbvio. É, digamos que o ecossistema tal como nós o vemos e como nós o dinamizamos. E como nós, em conjunto com todas estas instituições, queremos caminhar em conjunto no futuro do empreendedorismo na cidade de Lisboa. Depois temos um conjunto de projetos muito específicos, que muitas cidades têm, muitas cidades em Portugal e no estrangeiro também. Programas de empreendedorismo jovem, neste caso temos uma parceria com a Junior Achievement Portugal. Temos um programa de microcrédito. Aqui temos um programa que tem sido um sucesso muito grande, porque complementa toda a parte das startups de natureza mais tecnológica. Ou seja, eu se for uma pessoa que até posso estar desempregado, mas que eventualmente não tenha capacidade de criar uma startup tecnológica global, escalável, etc., mas quer ter o meu próprio negócio, se calhar a possibilidade de recorrer a um fundo de microcrédito, há 2 em Portugal, grandes, pode ser uma excelente opção. Vai até aos 20 mil euros, mas permite-me lançar um negócio. Neste momento temos protocolados, temos um conjunto de parceiros e assinámos ontem um protocolo, começámos com o Montepio e ontem assinámos um protocolo com o Millennium BCP também. Porque os bancos é que operacionalizam, como é óbvio, não é? Operacionalizam os fundos de microcrédito que já existem. E tem sido um sucesso extraordinário, porque há muita gente que quer criar o seu próprio negócio e que muitas vezes não tinha esta capacidade de saber com quem é que podia falar, que dúvidas é que podia retirar, como é que poderia, de alguma maneira, ultrapassar algumas inseguranças que tem. Esta ideia, isto que está aqui, para além do concreto, que se traduz em números de pessoas, de empresas, de investimento, há uma coisa que eu acho que é muito importante e que tem sido cada vez mais importante na forma como nós falamos com as pessoas, que é, as pessoas não estão sozinhas. Há uns anos atrás, se eu quisesse criar uma empresa, uma startup, um negócio em Lisboa, eu tinha muita dificuldade em saber com quem é que podia falar. Hoje posso falar com um conjunto de atores, posso falar com outras empresas, posso falar com outras startups, tenho um conjunto de mentores, uma rede muito grande de instituições e de pessoas que me podem ajudar, nem que seja a tirar essa ideia da cabeça. E eu acho que isso é uma coisa que é palpável, que é possível a pessoa ir falar com alguém. Este foi o primeiro projeto que está no Castelo São Jorge e que foi apoiado pelo microcrédito, pelo projeto Lisboa Empreende. Estamos a trabalhar agora com a direção do Castelo, porque as cidades hoje em dia são espaços, são laboratórios de experiências, de conceitos, de produtos e serviços. Então, por que não fazer do Castelo São Jorge um espaço e um laboratório para o teste de produtos e de serviços? O Castelo São Jorge tem 1 milhão de turistas todos os anos. Não há espaço, é como ter um negócio novo e testá-lo na Quinta Avenida. Só que não é na Quinta Avenida, é no Castelo São Jorge. E este projeto está lá e estamos a protocolar com o Castelo, que faz parte, digamos que é gerido por uma empresa municipal da Câmara Municipal de Lisboa, que é a GEAC, no sentido de haver alguns spots, espaços no Castelo, que possam servir para, temporariamente, startups que estejam, digamos que sejam apoiadas pelo município, poderem testar esses produtos e serviços num espaço privilegiado. Este é o nosso Fab Lab, que está num antigo matador de coelhos do mercado do Forno de Tijolo, portanto, esta ideia de que nós podemos refuncionalizar, dar novas funções a espaços que estavam ou a perder as suas funções originais e muitos deles que estavam também a perder, em declínio. Isto é o Lisbon Challenge, apoiamos tudo o que tenha a ver com o empreendedorismo e que permita fazer com que a cidade de Lisboa tenha visibilidade internacional.
Semana do Empreendedorismo de Lisboa, tem sido um grande êxito. Basicamente convocamos todos aqueles que trabalham connosco e fazem coisas connosco a fazerem algo nessa semana. No fundo é iluminar a cidade. Em qualquer parceiro, qualquer entidade pode fazer qualquer coisa nesse dia. Ao nível do conhecimento e inovação, fizemos o básico, para começar, que foi, e isto é qualquer coisa que hoje em dia o nosso Presidente, a nossa vereadora, eu próprio tenho na ponta da língua, e que as pessoas não tinham essa consciência. Lisboa é a maior cidade universitária do país. Bom, isso vale o que vale, certo? O que importa é que são números que são muito interessantes para qualquer investidor, para qualquer empresa, para atrair outros estudantes, para pessoas que queiram vir para cá criar os seus negócios, etc. E estamos a falar de números muito interessantes. O que nós fizemos foi, em todas estas áreas, mapeámos esta gente toda. Sempre. Porque essa informação, as câmaras municipais, como vocês sabem melhor do que eu, têm muita informação já nos seus sistemas internos, mas que são as informações que derivam da sua função tradicional. Os edifícios, os registros, tudo o que tem a ver com os licenciamentos, as autorizações, a habitação, o espaço público, mas não tem este tipo de coisas. Quer dizer, pelo menos Lisboa não tinha. E, portanto, todo o ecossistema empreendedor, todas as faculdades, todos os laboratórios, todos os centros de investigação, todas as incubadoras, tudo isto com números atualizados, nós não tínhamos. E passamos a ter agora. Isto para nós é muito importante, porque eu automaticamente posso dizer ao CEO da Siemens ou outro responsável de uma empresa quantos engenheiros eletrotécnicos é que são formados em Lisboa todos os anos. Isso é informação relevante. Um projeto que estamos a lançar agora, que não é público ainda também, mas que vai ser lançado em janeiro, se tudo correr bem, é uma coisa muito simples, e que existem em outras cidades também, que é, se nós queremos ser uma cidade Erasmus, ou uma cidade atrativa para estudantes internacionais, nós temos que ter uma plataforma que qualquer pessoa que queira estudar no mundo, e esteja onde estiver, possa saber o que é que existe e porque é que Lisboa pode ser uma opção. São projetos muito simples, mas que podem fazer um pouco a diferença. E depois temos os projetos mais tradicionais de Smart Cities, com os Open Data, projetos de Open Data, dados abertos, projetos de apps em bairros. Temos um projeto grande com o NEDO e com os japoneses numa zona específica da cidade de Lisboa. O Lisbon Big Apps, que é um projeto de Open Data com a Vodafone para que as pessoas e para que os jovens programadores possam desenvolver novas aplicações e depois encaminhamos estas pessoas para uma das incubadoras nossas parceiras do ecossistema. A ideia do ecossistema empreendedor é que nos permite depois fazer coisas com outras funcionalidades e com outras instituições. Temos um grande parque de ciência e tecnologia que está a ser, digamos, reposicionado em termos estratégicos, mas eu gostava só de terminar a minha intervenção com esta ideia dos clusters. Pensar uma economia de uma cidade implica, como nós vimos hoje de manhã também, pensar em clusters estratégicos. E nós selecionámos alguns clusters. São setores estratégicos, setores que para nós são importantes. Tudo o que tem a ver com o digital, tudo o que tem a ver com a saúde e com o bem-estar, tudo o que tem a ver com a economia do mar, tudo o que tem a ver com a economia criativa. E gostava só de vos dar a ideia das criativas. Como é que nós trabalhamos? Todos estes clusters são trabalhados da mesma forma e são transformados em movimentos, ou nós esperemos que seja possível transformá-los em movimentos, onde projetos estratégicos possam ver a luz do dia. Muitos deles não são feitos pela Câmara, a Câmara não tem nada a ver. Basicamente a Câmara, em algumas das áreas, apenas federa os atores. A saúde, isto é um bocadinho o mapa da saúde na cidade de Lisboa, como vimos aqui também, na Corunha também existem este tipo de mapeamentos. Nós fizemos para a saúde, fizemos para o mar e fizemos para as criativas. E nas criativas fizemos um trabalho muito simples, quer dizer, deu algum trabalho, mas que não é muito complicado de fazer, que é quanto é que vale a economia criativa da cidade de Lisboa e onde é que estão os atores. E basicamente o que nós fizemos foi quanto é que vale, onde é que estão os atores e a seguir identificámos um conjunto de áreas que nós achamos que são as áreas estratégicas em torno das quais se pode criar um movimento na cidade, no sentido dela se posicionar e se afirmar como uma cidade criativa. Todas as cidades querem ser criativas e, portanto, nós estamos muito bem acompanhados, não é por aí. Mas quer dizer, mas nós queremos ou não queremos? E Lisboa quer. Este é o mapa no terreno, ou seja, nós fizemos não é um recenseamento de todos os atores criativos, mas nós organizámos isto, temos tudo neste momento numa base, numa plataforma digital, e sabemos onde é que estão os atores, são cerca de 300, num conjunto de áreas, que são as áreas tradicionais da economia criativa. Quando nós olhamos para aqui não é visível, mas para quem conhece a cidade de Lisboa tem zonas que passaram por zonas de declínio. Por exemplo, toda a zona do Intendente, onde está neste momento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a zona do Intendente,
etc. E toda a zona da Almirante Reis tem um conjunto de projetos onde a Câmara está presente. O Fab Lab está nessa zona. O antigo hospital, o Hospital do Desterro, na cidade de Lisboa, é um hospital muito grande, estava fechado, desativado. Nós estamos a dinamizá-lo com a empresa pública Stamo, que é detentora da propriedade, e com a empresa que dinamizou o LX Factory, para quem conhece a cidade de Lisboa, fica na outra ponta da cidade, em Alcântara, e é o hotspot das criativas em Lisboa, se quisermos, e estamos a dinamizar este hospital, que são mais de 10 mil metros quadrados, como um grande espaço de criativas e cultura e sustentabilidade. Quando descemos um pouco mais e chegamos à zona da Baixa, temos neste momento 2 incubadoras e temos, por exemplo, o MUD, que é o Museu do Design e da Moda de Lisboa. Andamos um bocadinho mais para o lado e chegamos ao Castro Dré. Para quem conhece o Castro Dré hoje em dia, tem uma rua pintada de cor-de-rosa. É uma das zonas mais criativas, com um conjunto de gabinetes, arte, urbana e outra. Se avançarmos um pouco mais, o Mercado da Ribeira está a ser transformado pela Time Out, em parceria com a Câmara, para se transformar num espaço também criativo e de cultura. O edifício ao lado é a antiga estação central dos Correios de Lisboa, foi transformado e neste momento é um espaço de empreendedorismo, onde está a maior associação de empreendedorismo de Lisboa, que é a BTI, está o principal espaço de coworking, que também está na LX Factory, que é o Cowork Lisboa, e estão um conjunto de novas empresas nas áreas criativas. Ao lado está a ETIC, é uma das escolas profissionais na área das criativas. Um bocadinho mais à frente está o IAD. Um bocadinho mais à frente e um bocadinho mais acima está a Faculdade de Belas Artes. A cidade de Lisboa tem a luz que tem, é uma cidade extraordinariamente atrativa para fazer filmes, para fazer publicidade, e agilizamos todos os procedimentos e o aumento de filmagens é extraordinário, muito grande. E, portanto, há um conjunto de outros projetos que eu agora deixava para quem depois quisesse ter curiosidade em ver, que são projetos que se ligam com esta questão da criatividade e da inovação. Eu já ultrapassei certamente o meu tempo. Estamos na hora. E, portanto, eu se calhar deixava... Isto é um projeto Cross Innovation. As criativas são importantes pelos segmentos criativos, do design, a arquitetura, as artes performativas, mas também são muito importantes porque as criativas são qualquer coisa que pode ser enxertado nos setores tradicionais e comprar no comércio de rua da cidade de Lisboa. Identificámos 8 zonas da cidade, desenvolvemos uma plataforma, um site, que vai ter agora uma app, e se tudo correr bem, nós gostávamos muito de desenvolver um cartão de crédito, débito e com vantagens nas lojas e em alguns equipamentos culturais da cidade de Lisboa e também nos restaurantes, e que basicamente é esta ideia de que se eu tiver milhões de pessoas a entrar que têm poder de compra, por que não estimulá-las no sentido de elas poderem ir às zonas onde há comércio e onde há comércio específico. Eu sei que se for para a Avenida da Liberdade, eu tenho a Cartier, eu tenho o Michael Kors agora, eu tenho as lojas de luxo, mas eu sei que se for para São Bento, eu tenho os antiquários. Se eu estiver na Baixa, tenho, digamos que o centro comercial da cidade de Lisboa a céu aberto. Se eu estiver no Chiado, tenho os grandes armazéns e tenho um conjunto de lojas específicas. O Príncipe Real é um bocadinho mais chique, trendy, hoje em dia. E, por exemplo, no bairro Alto eu tenho a noite e tenho algum comércio mais vanguardista. Esta é a informação que nós estamos a passar aos turistas, e isto precisa de um bocadinho mais de esforço promocional e de recursos e de parceiros, mas acho que é um projeto muito interessante e acho que é um projeto que pode ser replicado. Não é nada de extraordinário e que pode ter impacto na cidade.